Olá, boas-vindas. Hoje continuamos com a análise da Lei 8.137/1990, a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária. Em seu artigo 1º, nós temos que constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas. Tá, vamos parar por aqui. Bom, quando nós falamos de suprimir ou reduzir o tributo, acho que está claro, né? Você deixar de pagar ou reduzir algum tributo. Ou contribuição social e qualquer acessório. Bom, isso aqui, nós temos que lembrar que a lei do crime contra a ordem tributária é de 1990. Nessa época havia alguma confusão, alguma dúvida se as contribuições sociais seriam ou não, caberiam na categoria de tributo e se houvesse alguma supressão e redução do pagamento de contribuições sociais, né, se elas se enquadrariam como crime. Então, esse primeiro artigo ele repete isso para deixar claro que contribuições sociais também estão equivalentes à categoria tributária. Hoje não, hoje nós sabemos que as contribuições sociais realmente elas são espécies, né, do tributo. Outro ponto que eu quero deixar bem claro é que os crimes contra a ordem tributária não admitem modalidade culposa. Aqui é importantíssimo você deixar claro que é por meio da intenção. O agente ativo desse crime ele tem que ter a intenção de suprimir ou reduzir tributo. Nós estamos falando aqui do dolo, essa intenção de deixar ou reduzir o tributo. Se por acaso ocorreu a supressão ou a redução do tributo por meio de algum erro, né, um erro de tipo ou um erro de proibição, não se considera crime contra a ordem tributária. No finalzinho do artigo nós temos lá, mediante as seguintes condutas. Vamos falar sobre cada uma delas. Lembrando que essas condutas aqui elas podem se acumular, né, para atingir aquele objetivo de suprimir ou reduzir tributo, mas isso não configura novos crimes. O crime contra a ordem tributária, esse crime específico, ele vai absorver todas essas condutas aqui. Vocês podem ver também que cada uma dessas ações elas vão se sobrepondo umas às outras. Vamos lá? No inciso 1º nós temos omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Para dar um exemplo, eu posso dizer do ICMS, né? Nos estados existem aquelas declarações mensais. Hoje, muitos estados estão usando a escrituração fiscal digital, mas alguns ainda usam a tal da GIA, né? A Guia de Informação de Apuração do ICMS, ou algum demonstrativo que tenha mais ou menos o mesmo nome e a mesma função. Se você omitir alguma informação ou prestar declaração falsa em algum desses tipos de demonstrativos, essas declarações, você estará cometendo crime contra a ordem tributária, desde que você tenha a intenção de deixar de pagar o tributo ou reduzi-lo. Inciso 2º. Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela legislação fiscal. Um dos exemplos que eu poderia dar é o criminoso aqui, ele inventar algum crédito de ICMS na sua apuração. Ele vai lá, joga em alguma linha um ajuste de um crédito que ele não tem direito, que não existe, né? Justamente para deixar de pagar o tributo ou reduzi-lo. Isso aqui é um exemplo que eu posso dar. Inciso 3º. Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. Bom, esse inciso aqui é bem claro, né? Um exemplo que me vem à mente são aquelas empresas noteiras. São empresas que elas não existem fisicamente, elas ficam emitindo notas fiscais de saídas para que o adquirente aproveite os créditos. Nesse caso, o adquirente ele está cometendo crime contra a ordem tributária, porque ele está usando uma operação que, digamos, não houve uma aquisição de mercadoria, e ele está aproveitando o crédito dessa operação, consequentemente reduzindo o ICMS. Agora vamos para o inciso 4º. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Esse inciso 4º é bem parecido com o anterior. Eu posso até mesmo usar o exemplo que eu usei no inciso 3º, que são bem parecidos, mas tem um elemento bem interessante aqui, que todos esses verbos, né, elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso e inexato. Isso aqui é um elemento muito importante na descrição dessa conduta que leva ao tipo penal. Você tem que ficar atento que essa lei aqui é de 1990 e todas essas descrições tinham que ser bem genéricas, porque
porque o comércio, a área tributável é mutável, então eles tinham que fazer algumas descrições bem genéricas para abordar, né, essas condutas que chegam naquele crime contra a área tributária. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Bom, esse inciso fala sobre a não emissão de um documento. Eu quero deixar claro que a não emissão de um documento nem sempre será um crime contra a área tributária. Ele pode, digamos, se todas as mercadorias de um cupom fiscal seja sujeita à substituição tributária, o imposto já foi retido anteriormente. Então, nesse caso, não há uma supressão de imposto. Então, aí você não poderia acusar nesse mercado de crime contra a área tributária, porque não há nem a supressão nem a redução de tributo. Porém, ele está cometendo uma infração tributária. Ele está sujeito a um auto de infração de um auditor fiscal do ICMS, por exemplo. A pena para essas condutas que eu disse agora e com a supressão ou redução de tributo é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Bom, eu vou encerrando por aqui, mas eu aguardo vocês para o próximo vídeo que eu falarei sobre o parágrafo único desse artigo 1º. Ele é importantíssimo para contadores e advogados. Aguardo vocês!